Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Asgard Notícias. Hoje eu vou fazer aqui um react do vídeo do Serjão dos Foguetes, discutindo aqui sobre terra plana com o Super Xandão. É exatamente isso, pessoal. Em pleno 2025 ainda tem gente que continua nessa teoria da terra plana. E aí eles tiveram um vídeo que eles participaram lá no canal do Felca. E aí o Super Xandão começou a discutir com o Serjão sobre satélite, sobre velocidade de satélite, tipo umas coisas muito nada a ver, né? E nada que o Serjão falava, é um cara que estudou pra caramba, adiantava. Aí o que eles fizeram? Eles se encontraram ao vivo para poder fazer esse debate aí da terra plana. Então eu vou fazer um react aqui desse vídeo e vamos dar uma olhada nessa conversa aí. É burro, pô, o Xandão é que o Xandão, ele é tipo de uma segunda geração, porque eu tô com esse negócio da terra plana aí desde 2015. Pode crer. Desde 2015. Porque foi em 2015 que isso estourou aqui. Que isso voltou a estourar aqui e tal. E eu tô nessa desde 2015. Uma coisa muito importante, isso aí o pessoal sabe, cara. Eu nunca, por exemplo, eu até nem gosto da galera, vamos dizer, do meu lado, que fala assim, ah, fulano é burro, pô, o Xandão é burro e tal. Cara, eu nunca falei isso na minha vida, entendeu? Sim. Tanto que a galera já me chamou pra debater, eu já fui em planetário conversar com terraplanista. É complicado você chamar os caras de burro, né? Mesmo que a gente saiba que a Terra é esférica, porque tem muito a ver com religião também, entendeu? Então às vezes o cara acredita ali porque a Terra é plana por religião, por crença. E nada que você fale e prove, ele vai acreditar, ele vai falar que tudo é conspiração, que a experiência não valeu, né? Não adianta o Einstein falar da gravidade, da relatividade, os caras não vão acreditar, né? Não adianta. Isso aí por crença mesmo. Eu fiquei sabendo dessa história. Eu já fui na RIT TV, TV de evangélico, Sim. Entendeu? Cheio do pessoal da terra plana lá. Cara, eu troco a ideia, eu converso com a ideia. Agora, quando começam a xingar, aí eu tô Ah, não, fora. aí é chato, né? Então eu tô fechado, mas eu vou estompar. Não, eu vou lá Deixa gravar. eu vou estompar. Eu vou estompar. Eu vou estompar. Você, ó. Eu vou mostrar lá, a gente vai mostrar o foguetão explodindo lá. Ó, eu explodiu. fazendo live do lado, mostrando e você do outro ali com essa galera. Aí a gente faz o lançamento do Starship no Texas, hein? Vamos pra... O Elon Musk prometeu 25 esse ano. Então, num desses aí, a gente combina e vai. Uma coisa é você falar de um lançamento de foguete. Outra coisa é discutir sobre topografia da Terra. Outra coisa é você discutir sobre o espaço, as estrelas, a movimentação dos planetas. Tipo assim, eu vejo que cada coisa tem uma certa coerência. Quando eu falo sobre a forma da Terra, eu tô falando de topografia. Eu não tô falando do céu. Questões que envolvem órbitas, que do meu ponto de vista são especulativas. E eu vejo que em qualquer modelo, para você definir a forma da Terra, o céu, quando você fala do céu, se torna uma certa especulação. Entende? Não estou falando de observações que você registra, claro, que os astrônomos veem, que eles observam, por exemplo, as luas lá de Júpiter passando. Isso daí é uma coisa visual. Mas definir, por exemplo, que é a gravidade que faz isso, é aí que entra a questão do questionamento. Eu tinha comentado na minha live esses dias, e até falei, né, se o Serjão queria participar de não é nem debate, né, uma conversa lá, tem o Roberto Scur, o André, que tá falando sobre termodinâmica. Cara, tem uns experimentos lá que estão show de bola, Sérgio. Eu queria que você desse uma olhada naqueles Eu já vi experimentos. os experimentos. Você já viu? Esse tem erros, aqueles Da experimentos, cara. balança, Mas tem do registro erro de naquilo massa. ali. Tem? Tem. Mas é isso que eu queria. Eu queria que Então. você fosse lá pra trocar ideia sobre isso, cara, pra agregar pra discussão. Porque os caras, eles estão assim, o André, ele tem um monte de experimento, pegando amostras aqui com a pressão, as condições de pressão e O temperatura. Serjão manja muito, Outras né? amostras coletadas em montanhas, que ele sobe a montanha, ele coleta a amostra lá. Tem cálculo feito sobre isso, provando que o empuxo e a gravidade não estão determinando o posicionamento ali da matéria. Tem... Ó, agora uma coisa que não tem nada a ver, o Serjão tá emagrecendo pra caramba, cara. Tá mandando ver lá na academia lá, com o Cariani. Ele era bem mais cheião, né? Agora, pô, parabéns aí, mano. Tá mandando bem, continua. Também a questão do teste de nivelamento, que é top, que é a questão das miragens inferiores, porque no modelo do globo, obviamente você sabe que o mais denso está abaixo. É o que defende, por conta da ação da gravidade, né? O mais denso fica abaixo. E conforme você vai subindo, vai ficando rarefeito, ou seja, a quantidade de matéria em tese vai diminuindo. Só que através da termodinâmica, através desses testes de curvatura que mostram em 85, 90% das vezes a miragem inferior acontecendo, eu sei que a galera não tá entendendo, mas depois a gente pode falar um pouco, quem não tá a par da discussão. Eles registram cerca de 85 a 90% das vezes a miragem inferior acontecendo. Existe um índice de refração que faz com que o objeto seja ocultado ou não. Isso só pode acontecer se o menos denso estiver abaixo, cara. Isso é muito interessante, cara, porque Aí, mostra... Mas aí só tem um problema de física em tudo que eles fazem, cara. Certo. É que eles não manjam, isso aí eu falo mesmo, eles não manjam termodinâmica, cara.
Cara, Porque as leis que eles aplicam, as leis da termodinâmica, elas têm aplicações que são muito específicas em determinados sistemas. Sim. Então, por exemplo, tem coisa da termodinâmica, por exemplo, o universo. O universo está expandindo. O que está acontecendo com o universo? Ele está aumentando ou diminuindo a entropia, entendeu? Sim. Então, você não pode analisar desse jeito, porque o universo ele é um sistema aberto. Tem muitas coisas da lei da termodinâmica que só funcionam em sistemas fechados. Sim. Então, tem análise que eles fazem, eu já vi os vídeos dele e tal, eu falo, cara, isso aí que ele está fazendo, não tem nada. Você pode até falar de termodinâmica, mas a aplicação das leis da termodinâmica estão erradas. Entendo. Porque o sistema não está do jeito que a lei foi feita para ser aplicada. Sim. Esse que é a grande questão, entendeu? O que eu queria era justamente fazer uma conversa sobre isso pra você ali, se você quisesse, lógico, né? Pra poder visualizar o experimento, mostrar pra galera e colocar que nem o Sergião, que é um cara que manja, pra dar a opinião dele e mostrar, apontar o erro. Porque lá no canal do André já foram engenheiros participar de debate. Inclusive foi um cara lá, o Luiz, que ele manja muito de termodinâmica. Ele foi avaliar o experimento do pote que refuta a gravidade. Tô falando aqui na tese, entendeu? A tese defendida é essa. Refuta a gravidade. Isso tudo tá lá. Tá registrado. Experimento que refuta a gravidade. Essa eu vou dar risada, Xandão. Desculpa, mas, pô, pelo amor de Deus, mano. É refutar a gravidade, mano. Vamos lá. O que é isso aqui? Porra. O que é essa força que puxou pra baixo esse potinho de fio dental aqui? O que é? Porra. Qualquer pessoa ir lá e avaliar, entender os cálculos, entender o experimento, tentar refutar, tá à vontade lá. E o que a gente fala assim, ó, apareceu um cara que manja de termodinâmica, que foi o caso do Luiz. Vamos conversar. Foi lá conversar, a gente conversou. Não conseguiu refutar o experimento. Já foram médicos participar de debate também, físicos. Aí médico não tem nada a ver com termodinâmica. Não, médico, Sinto mas eu muito. falo... É que no caso eu tô citando o médico porque assim, o cara ele tem um conhecimento, né? É um cara estudioso, sabe? Porque às vezes o cara é médico, mas ele também estuda física. O cara se interessa pelo assunto e entende, às vezes então, entende. Mas aí, cara, aí tem um problema sério nessas coisas todas, entendeu? Porque assim, a gente tá falando pra quem não entende, né? A gente tá falando de uma área da física, que primeiro que ela é extremamente complexa, que é a termodinâmica. Então, por exemplo, eu vi lá, o cara faz os experimentos, só que tem muito erro nos experimentos dele. O experimento dele não é que tá, vamos dizer assim, tá errado. O experimento dele foi montado, beleza, cara, foi montado. Só que para esse experimento você não pode usar a física que ele está usando, entendeu? Porque toda a termodinâmica que foi feita, toda a dedução das equações da termodinâmica, elas foram feitas para determinadas situações que não são aquelas que ele está aplicando. Então ele está aplicando uma coisa, é a mesma coisa, você olha essa planta aqui e fala assim, cara, eu vou aplicar a anatomia humana para analisar a planta. Ó, tá vendo ali, ó? A veia não é daquele jeito. Não, cara, tem uma coisa totalmente diferente da outra, entendeu? Então tem áreas da física, termodinâmica é uma delas, eletromagnetismo. Eu já vi alguns falarem de eletromagnetismo. Então eu falo, cara, eletromagnetismo, cara, é uma coisa altamente complexa, que são equações que foram deduzidas para estudar determinados casos. Então a termodinâmica ela tem toda uma história de como que os caras chegaram naquilo. Sim. E como que os experimentos foram feitos. Então assim, o experimento do cara tá certo? Cara, assim, em tese, o experimento, a montagem dele tá certo. O problema é a física que ele tá usando para tentar explicar aquele experimento. Então essas coisas não encaixam. Então você teria que pegar o experimento dele e a partir daquilo ali deduzir outras equações. Sim. Porque a física, muita gente não tem essa noção que a física é só você catar a equação e sair aplicando. Então não pode fazer isso jamais, entendeu? É isso, mas é isso que a gente defende também. Pô. Mas não pode, você não pode, porque cada sistema é um sistema, sim. Entendeu? Então, por exemplo, como que queria chegar para um cara que estude física do lado da Terra plana. Me explica então como que a relatividade funciona aí. Porque a relatividade ela funciona. Sim. Isso aí a gente tem certeza. Isso aí não é olhar para o espaço, não. A gente faz experimento em bancada, com laser, experimento da dupla fenda e tal. A relatividade está ali. Na minha opinião, Então, você falar que não existe gravidade, você dizer que a Terra é plana, isso aí você tá chamando o Albert Einstein de burro, né? Todos os caras estudiosos de burro, né, cara? Não é possível que em pleno 2025 ainda tem gente que acredita que não existe a gravidade. Como assim não existe gravidade, cara? Não existe terra esférica, terra é plana. Cara, é um absurdo isso. Eu não consigo conceber essa ideia. Mas a gente tem que respeitar, né? Porque às vezes, como eu disse no começo do vídeo, às vezes a pessoa fala isso por pura crença, né? Então, por religião, então é difícil mesmo você tirar da cabeça de uma pessoa que acredita nisso por religião uma ideia contrária. Sério isso. Então tem o problema do pessoal pegar a física, colocar igual você falou assim, vai médico lá.
Sinto muito pro médico, cara. Ele não entende física. Cara, não tem nada, não adianta você chegar, isso, exatamente, ele fala, o médico foi lá refutar, o médico não vai refutar nada, o médico entende do corpo humano, né, ele não é físico pra entender exatamente isso que o Sérgio tá falando, eu também concordo com ele. Quer refutar? Chama os físicos especializados naquela área, não qualquer pessoa, porque aí você tá banalizando também. Entendeu? Ele pode ter o conhecimento que for, mas entender desses nuances que tem em termodinâmica, eletromagnetismo, gravidade, tudo. Só físico é um negócio mesmo. Complexo. Então o pessoal não entende, por exemplo, se eu começo um experimento com 25 graus de temperatura e termino ele com 25,3, já acabou o experimento. Esse experimento já não vale nada. Já não vale mais nada. Isso que você está falando, Sérgio, eu acho fantástico, porque assim, muito do que você disse aí, claro que a sua conclusão, você citou a relatividade. No caso, para discutir a forma da Terra, você não tem que discutir relatividade, como que a relatividade é aplicada. Tanto porque, que inclusive, poderia citar, por exemplo, tem o inteligentista, que é esqueci o nome dele, o inteligentista, ele tem um canal no YouTube, a galera sabe, ele fez é físico. Lá. Ele é físico, ele tem doutorado, se não me engano, em física. Mas também um cara inteligente, uma área, né? Um cara bom, sim. Uma área da física. Específica. Isso aí. É um cara, assim, bom demais e agrega muito pro debate. Ele, por exemplo, é geocentrista, ele defende que a Terra parada, né? A Terra como uma bola, mas a Terra parada, até onde eu sei. E, por exemplo, ele não concorda com a relatividade. Ele diz, inclusive, que a relatividade, ela não funciona, ela é uma mentira. Tem um outro professor aqui no Brasil também, o professor Borges. Ele tem um cara... O cara físico formado acabou de falar que o Albert Einstein não funciona. Cara, por favor, olha, teve o buraco negro, que foi uma foto que tiraram em 2015. Cara, tudo que o Albert Einstein falou era real, cara. E aí foi 2015, não sei quantos anos depois que o cara morreu, que foram realmente confirmar. Tipo, o Einstein acertou mais uma, né? Não é possível que chegue a gente assim e quer falar que não é uma coisa que já foi provada. Canal no YouTube também, já é um senhor, já não sei quantos anos ele tem. Mas ele disse que na faculdade que ele dá aula, pararam de ensinar relatividade. Ele tem lá no canal dele uma série de vídeos refutando a relatividade. Então o que eu quero dizer com isso? A questão central é que não tô aqui disputando para ver o que refuta o quê. A questão central que precisa ficar entendida do meu ponto de vista é que essas coisas são discutíveis. Você citou, por exemplo, a concepção de Newton de gravidade. No próprio modelo do globo existem contradições acerca da gravidade, porque Newton usava uma espécie de gravidade para falar sobre a Terra, aqui. Já quando você fala sobre Einstein, a gente tá falando de outra gravidade, que aí entra a relatividade. O Sérgio falou que daí é extraplanetária. Seria para falar do espaço. Só que são coisas que tem muita especulação. Quando a gente fala da topografia da Terra, a gente está propondo uma discussão sobre forma da Terra partindo do que a gente consegue avaliar aqui, ó. Visual, empírico, mensurável. Você vai lá no mar, você faz um teste de nivelamento, você avalia ali as condições atmosféricas, a questão da densidade da atmosfera, que no modelo do globo, como eu falei, o mais denso tem que estar abaixo. Só que isso daí é provado o contrário. Os registros provam o contrário, que a atmosfera ela se comporta de forma dinâmica, dependendo das condições de temperatura e de pressão. Então, assim, isso aí, com certeza. É aí que tá o negócio bacana, porque o que é ensinado é que o objeto, por exemplo, ele é ocultado na linha do horizonte por conta da curvatura. É o que a gente escuta desde criança nas escolas. Ó o barquinho sumindo. Ele está descendo a curva da Terra. Mas isso já foi provado que não é assim. O que faz o objeto ser ocultado é justamente a refração, é o desvio da luz. O desvio da luz, falando de uma forma que... Porque aqui não tem como a gente conversar de forma abrangente sobre tudo isso. Por isso que eu queria... Se você apontar uma câmera agora para Nova York, uma luneta, sei lá, ou então para a Torre Eiffel na França, você não vai conseguir ver a Torre Eiffel, não vai conseguir ver a Estátua da Liberdade. Se fosse plana a Terra, você ia conseguir. Você ia aumentar o zoom, aumentar o zoom, aumentar o zoom, aumentar o zoom até chegar lá. Mas não acontece. Isso não acontece por causa da curvatura da Terra. Né? Se fosse uma linha reta, você conseguiria ver do ponto A ao ponto B. Mas como não é uma linha reta, se você for reto, você não vai ver nada. A minha ideia era promover uma conversa, sabe? Com pessoas capacitadas, bem mais capacitadas do que eu, inclusive, porque eu sou só um cara que pesquisa, assim, sabe? Eu vou pegando as ideias, entendeu? Eu vou vendo o que faz sentido dentro da lógica. Então, se você pega... Só isso que eu acabei de falar já dá a ideia pra você de que a Terra é redonda, né? Pô, gente, nem acredito que eu tô falando isso, porque... Caramba, cara, todo mundo cresceu sabendo disso, pelo amor de Deus. Observa um vídeo do André provando claramente isso. Desafio qualquer pessoa, no bom sentido, claro, com respeito, pra ir lá ver. Eu já vi esse vídeo dele. Mas eu quero
Eu quero depois que você mostre por que tá errado. Porque o que acontece? O André pegou e registrou vários testes de curvatura, onde ele mostra que o objeto, em dias diferentes, ou você consegue capturar a imagem dele ou não. Mostrando que as condições atmosféricas no momento em que é registrado, elas vão mudando de acordo com os dias, claro. Por isso que eu tô... Aí que tá. A luz desvia. Aí o meu lance com o André é esse. Por que que quando ele quer provar o negócio dele, ele mostra que a coisa está mudando, mas quando ele quer mostrar outra coisa, ele fala que não muda? Não, mas ele mostra lá, tem lá, Sérgio, ele faz assim, ó, por exemplo, ele vai no mesmo lugar. Não, ele pega isso aí ponto beleza, numa praia. Isso aí beleza. Ele faz assim, ó, ele fica a semana inteira. Isso aí eu já vi. Ele vai lá, dia 1, tal hora, foi lá e registrou, pum, capturou o objeto, que deveria estar abaixo da curvatura, segundo o cálculo dentro do modelo do globo, levando em conta o próprio raio da Terra que eles estipulam que seja um número X. Tem uma trigonometria esférica, existe uma calculadora de curvatura na internet, feita pelo próprio Walter Business, por exemplo, que é um cara que defende o modelo do globo. Então você tem lá, através de uma matemática, uma trigonometria, você consegue ali identificar a partir de qual momento que o objeto estaria abaixo da curvatura. Onde que entra o X da questão? O André vai lá, qualquer outra pessoa, você tem uma câmera potente, você vai na praia, você pega lá todo dia, né? Vou fazer aqui uma semana de registro. Dia 1, você pega lá, a atmosfera está numa condição específica, você registra um objeto que não deveria ser avistado. Tem que ter uma explicação lógica para isso. Aí no dia 2, ele vai lá, ó, aqui o objeto já não apareceu, a base dele já está oculta, ontem não estava. No dia 3, agora o objeto apareceu totalmente de maneira limpa, dá para ver claramente. Dia 4, não deu para ver nada, porque a atmosfera estava, os gases, a composição dela estava diferente. Às vezes você tá com no a dia atmosfera, com certeza, isso aí influencia. Exatamente, umidade relativa do ar, tem tudo isso daí. Mas é aí que está o ponto. O que está sendo provado, o que está sendo mostrado é que nunca se tratou de curvatura para ocultar ou não o objeto. E sim a questão do desvio da luz. Mas é aí, é esse ponto, é aí que tá. Esse é um ponto do debate, da conversa que eu queria propor, entendeu? Que é para avaliar isso daí. Então, aí, o que acontece? Eu sempre, cara, nesse negócio de terra plana, eu sou geólogo. Sim. Entendeu? E nesse negócio da terra plana, eu sempre falei o seguinte, galera, esquece olhar pro céu, cruzeiro, tô um pouco me lixando para isso, cara. Eu falo a mesma coisa. A geologia, ela prova que a Terra não pode ser plana. Sim. Por vários motivos. Primeira coisa, registro de terremoto. Entendeu? Não tem como acontecer um terremoto no Japão. E aconteceu esse dia em Santos, mas foi falso, né? Ah, não. De ontem foi bug no sistema do Google. Ah, não foi? Eu fiquei sabendo disso daí. Mas acontece um terremoto no Japão e eu registro ele aqui na USP, cara. Entendeu? Como que eu registro isso? Então, eu não quero saber de cruzeiro disso nada. Terremoto e vulcão, entendeu? Essa ideia do vulcão São aí nunca... duas coisas que não tem como, não tem como existir um vulcão numa terra plana. Cara. Caramba, Isso aí Sérgio, mas sério mesmo? Você tem plena certeza disso mesmo, Certeza cara? Um vulcão, absoluta, você acha cara. que a questão de abalo sísmico precisa da Terra ser uma esfera para Precisa, acontecer? do jeito que é? Sim, porque vulcão, ele acontece em bordas de placa tectônica, certo? E como você tem uma placa tectônica numa terra que não é esférica? Mas então, eu nunca entendi esse aí, o X da questão, porque isso daí é perfeitamente factível. Qual que seria o problema de ter uma placa? Não é porque se o lance se a Terra fosse plana, você não teria forças atuando. Nem a força de gravidade, nada disso não. Força flexural, que a gente chama, que é de você pegar e deformar a rocha, suficiente para quebrar aquilo lá numa placa. Entendeu? É uma tese interessante. Então, É, você não interessante demais. Não tem como. Se você vê um vulcão, e aí, o foguete e tal, tudo bem. Então só o fato de ter vulcão e terremoto já é mais um fato que prova que a Terra é redonda. Agora, se chegar num vulcão e falar que um vulcão não existe, não pode. Não, mas isso daí são coisas que realmente eu não estou entendendo o atrelamento disso com a forma da Terra, porque é o seguinte, o vulcão existir é uma coisa, a placa tectônica existir é outra coisa, promover o terremoto. Aí que tá. É a mesma coisa. Não, a mesma coisa. O vulcão ele só existe por causa da placa tectônica. Não, é porque a ideia que eu tô querendo centralizar é o seguinte, ó. Ao mesmo tempo que você diz que tem a placa tectônica, que tem o vulcão, que tudo isso corresponde melhor com o modelo esférico, mas ao mesmo tempo nós temos, por exemplo, esse registro através de teste de curvatura que prova que curvatura não existe. E aí? Pra Terra... Ou seja, porque assim, Sérgio, eu parto da seguinte lógica. Precisa de duas coisas, do meu ponto de vista. O Xandão realmente acha que a Terra é plana. De forma categórica que a Terra é uma esfera. Curvatura. Eu não posso defender que eu vi numa bola se eu não tenho curva, não é? Não tem como. E gravidade, porque a gravidade ela seria, em tese, a responsável por transformar o mundo nessa forma, né? Ela é responsável por guiar aí os ditames das forças que atuam nessa Terra, supostamente esférica. Se a gente consegue aqui... Ele é do tipo de pessoa que fala que as fotos dos astronautas, as fotos da NASA de fora da Terra é tudo fake. Visualizando tudo que está à nossa volta, através de testes que envolvem a questão da atmosfera, né? O dinamismo da atmosfera, teste de curvatura, com termodinâmica, cara, a gente consegue provar, a gente está mostrando ali, a gente
mostra que não tem curva, de que a gravidade ela não atua nos gases, por exemplo, que são mais densos. A gente conseguiu, os experimentos lá, eles mostram que a densidade não atua. Você pega uma molécula, vou exemplificar aqui uma coisa pra galera entender. Você pega CO2, ele possui uma densidade maior do que o ar à nossa volta, certo? Se eu pego esse CO2 num vulcão, vou usar o exemplo do vulcão. Na hora que o vulcão ele entra em erupção e sobe aquela fumaça preta, ela sobe, ela vai a vários metros, né, de altitude. Centenas de quilômetros, às vezes. Quilômetros, e ela passa, assim, ela fica vários dias lá em cima, né? Vai bem alto. Essa massa preta de CO2, ela tá energizada. Ela ganha essa energia propulsora e ela sobe. Se eu pego o mesmo CO2 e eu resfrio ele e transformo em gelo seco, aquela fumaça branca para efeito de palco, de show de palco, ele permanece no chão. Quer dizer, através do CO2, a gente consegue mostrar que o que faz a matéria se movimentar em relação ao meio é a energia que foi aplicada nele. Olha que coisa interessante. Então, nunca se tratou da densidade. O CO2, ele tem a densidade, ele tem um peso, tá? Vamos utilizar a palavra peso maior do que o ar aqui que eu tô respirando. Se eu entrego energia para ele, taca fogo numa madeira, qualquer coisa, você vai ver aquela fumaça preta subindo, ela não tá subindo por empuxo, ela sobe porque tá energizada. E se você, da mesma forma, resfria, remove energia, o que vai acontecer? Aquela matéria vai ficar mais densa, porque daí as moléculas não vão vibrar tanto, elas não estarão tão energizadas, Sim, elas se aproximam e daí elas dispensam, Só que cuidado, permanecem só que no você chão. tá... Então, aí que tem um grande problema. Você está falando de um sistema aberto. Não, sim, mas E um sistema aberto, ele tem vários outros fatores que Sim, influenciam isso. Concordo, mas Entendeu? isso daí foi um exemplo que eu citei só pra galera pegar mais ou menos a ideia. Só que a questão Agora, é que tem um teste de experimento curvatura, fechado, cara, ou teste seja, de curvatura, tem vários testes de curvatura que provam a curvatura. é aí que tá o ponto. Então, eu quero aí- pegar e mas aí fazer, eu tem quero que mostrar pegar. pra galera, eu quero provar Mas aí o tem que eu pegar quero fazer. Eu quero o cara pegar. que faz o teste, o André Sim, lá, sim. e colocar ele do lado dos caras que fazem teste. Opa, E é aí, as isso. fotos e os vídeos, Mas isso por é exemplo, facinho, traz facílimo. mais. Porque esse assunto rende muito, ó. A gente vai ficar aqui muito tempo falando. É isso que eu tô falando. Tem Vamos muita pro coisa pra treino, falar, porque... muito. O Sérgio, é que é a primeira vez que a gente tá aqui trocando ideia, então é tanta coisa, cara, Tem que a gente muita vai. coisa pra falar, A ó. gente tá até falando de modo meio atropelado, entendeu? Eu peço até desculpa por isso. Bom, esse foi mais um vídeo aqui nosso do canal de React, que dessa vez o Serjão e o Super Xandão discutindo aí sobre terra plana. Né, se você curtiu, eu trago mais vídeos sobre eles, que tem mais vídeo deles também. Eu gosto muito desses vídeos do Serjão, de vídeos assim que falam sobre essas coisas. Se você curte também, deixa o seu like e se inscreva no canal e até a próxima notícia.